Você passa a vida tentando ser agradável, tentando ser aquela pessoa que não incomoda, que sempre diz sim, que sorri mesmo quando o coração está pesado. Mas já parou para se perguntar: de onde vem essa necessidade insaciável de agradar? Talvez, sem perceber, você tenha aprendido desde cedo que a aceitação dos outros era a sua única forma de sobreviver, que o amor era condicional, oferecido apenas quando você correspondia às expectativas, e, quando não, vinha o silêncio, ou a rejeição. Imagine-se, criança novamente, olhando para o rosto de quem deveria cuidar de você. Você percebe expressões de irritação, impaciência, frieza. E dentro de você nasce uma estratégia. Se eu for bom o suficiente, se eu agradar, talvez não me deixem sozinho. É nesse ponto que o medo de abandono se infiltra na sua psique. Ele não aparece como medo explícito. Ele se disfarça de obediência, de simpatia exagerada, de alguém que nunca causa problemas. É como se sua vida se tornasse uma performance para evitar ser rejeitado. A necessidade de agradar, no fundo, é uma tentativa desesperada de manter o vínculo, como uma criança segurando um fio frágil, com medo de que ele se rompa a qualquer momento. Isso cria uma ilusão de que, se você sempre for perfeito, nunca será deixado para trás. Mas no processo, você começa a desaparecer. Sua voz se torna baixa, suas vontades quase invisíveis. Você existe mais como reflexo dos outros do que como você mesmo. É por isso que muitas vezes você se sente cansado, drenado. Porque estar sempre agradando é como carregar uma máscara pesada, colada ao rosto. Uma máscara que sorri quando você quer chorar, que concorda quando você quer gritar. O mais cruel é que essa estratégia, criada para te proteger, se transforma em prisão. Você não sabe mais diferenciar se está sendo bondoso porque realmente sente ou porque teme ser rejeitado. Jung dizia que aquilo que reprimimos não desaparece, apenas se esconde nas sombras. Sua raiva, seu cansaço, sua vontade de dizer não, tudo isso se acumula como um rio subterrâneo, prestes a transbordar. E quando finalmente explode, você se assusta consigo mesmo, porque sempre acreditou ser a pessoa boa, a pessoa calma. Mas dentro de você existe um grito sufocado que pede liberdade. O medo de abandono é uma ferida profunda. Ele faz você acreditar que não pode existir plenamente, porque sua autenticidade poderia assustar as pessoas e afastá-las. Então você se encolhe, se adapta, se esconde. Mas viver assim é como habitar uma casa feita de espelhos quebrados. Você se olha e vê apenas fragmentos, pedaços distorcidos do que gostaria de ser. O que você precisa entender é que esse medo não nasceu à toa. Ele tem raízes. Talvez venha da infância, de momentos em que você sentiu que não era prioridade, que não foi visto, que foi deixado de lado. Crianças não conseguem interpretar rejeições sutis. Elas apenas concluem: se não me querem, é porque eu sou o problema. E assim nasce a crença de que o amor precisa ser conquistado, nunca simplesmente recebido. Crescer com essa marca é como carregar uma sombra constante. Ela sussurra no seu ouvido: cuidado, se você não agradar, vão te abandonar. Você começa a moldar cada gesto, cada palavra, cada escolha, sempre pensando em como o outro vai reagir. O medo de abandono se transforma no seu guia secreto. Mas o preço é alto, porque para não ser rejeitado, você acaba rejeitando a si mesmo. Você diz sim quando queria dizer não. Você se cala quando queria falar. Você se anula para não perder os outros. É por isso que tantas vezes você sente um vazio estranho, mesmo estando rodeado de pessoas. Porque o contato existe, mas não é com você de verdade. É com a versão que você cria para agradar. No fundo, essa máscara é um pedido silencioso. Não me deixe, eu faço o que for preciso para você ficar. O problema é que agradar constantemente não garante amor verdadeiro. Garante, no máximo, aceitação superficial. E isso mantém a ferida aberta. Talvez você
Nunca tenha parado para imaginar. E se alguém pudesse ficar ao seu lado mesmo quando você não é perfeito? Mesmo quando você diz não, quando mostra sua raiva, quando revela suas imperfeições? Esse é o maior medo de quem agrada. Acreditar que o amor só existe quando você não incomoda. Mas a verdade é que amor real resiste ao desconforto. Ele não exige que você se apague para existir. É por isso que reconhecer esse padrão é o primeiro passo para se libertar. Não é sobre deixar de ser gentil. É sobre perceber quando a gentileza é genuína e quando ela é uma armadura contra o abandono. Você não precisa deixar de ser sensível, atencioso, carinhoso. O que você precisa é permitir que isso venha de dentro e não do medo. Olhe para si mesmo agora. Pergunte: quantas vezes eu disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes engoli minha dor só para não incomodar? Esses momentos revelam onde o medo ainda te aprisiona, mas também revelam a oportunidade. Cada vez que você se escolhe, o medo perde um pouco da força. Talvez seja assustador pensar em se mostrar de verdade. Talvez parte de você ainda grite: se eu fizer isso, vou ser deixado. Mas existe também uma parte em silêncio, esperando para respirar. Uma parte que sabe que não dá mais para viver agradando a todos, menos a si mesmo. O processo de cura é lento. Envolve aprender a tolerar o risco da rejeição. Envolve aceitar que nem todos vão gostar de você e que está tudo bem. Porque no fim, a única pessoa que não pode te abandonar é você mesmo. O medo de abandono se dissolve quando você percebe que já não precisa se abandonar para ser aceito. Imagine, por um instante, viver sem essa máscara. Falar o que sente, escolher o que deseja, existir sem medo constante de perder alguém. Seria assustador, sim, mas também libertador. No fundo, agradar foi sua estratégia para sobreviver. E você sobreviveu. Mas agora talvez seja a hora de viver. Porque você não precisa ser perfeito para ser amado. Você só precisa ser inteiro. E se a sua necessidade de agradar for, na verdade, apenas o reflexo do medo de abandono, talvez seja a hora de olhar para esse medo nos olhos e dizer a si mesmo: eu não vou mais me deixar.